Noite. Então, vamos começar uma live, mas daqui a pouco vamos esperar a Joana, que deve estar conectando, né? Esperar. Oi, Irônica. Tudo bom? Estou aguardando, né, a minha colega de trabalho para dar início a essa live, para a gente conversar um pouco a respeito da ansiedade. Se tu quiser colocar alguma coisa a respeito da ansiedade também, seja muito bem-vinda, tá certo? Acho que é muito apropriado, né, que as pessoas que estejam aqui participando, ouvindo, também se coloquem, né, para que fique uma conversa, né, um bate-papo entre eu, né, e a Joana, mas que todos possam fazer parte. Acho que essa é a questão importante da psicologia, principalmente quando a gente, né, assim, coloca a psicologia numa live, né? Não estamos... Oi, Gê! A gente não tá aqui para dar uma aula, não é nesse sentido. Oi, Pri! Não é o sentido de dar uma aula, mas de trocar uma ideia mesmo, né? Oi, Joana! Tô esperando tua xará aqui. Tudo bom, Joana? Quanto tempo? Muito obrigada, Mônica. A gente quer conversar um pouco mesmo, né, sobre a ansiedade, sobre esses tempos de pandemia em relação à ansiedade na pandemia, mas será que ela é somente, né, agora? Oi, Marcos. Ansiosa para ouvir vocês. Essa ansiedade, né, ela é patológica ou não? E eu tô ansiosa aqui para falar também, né? Vamos aguardar que em breve a Joana... Oi, Andresa, tudo bom? Em breve a Joana deve estar aparecendo por aí para a gente poder conversar, tá? Vou falar um pouco a respeito de mim. Eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, tenho vários casos clínicos, né, que são referentes à ansiedade. Então, Oi, Virgínia, Marinês, quando a gente estava fechando o tema assim dessa live, por que não fazer uma live sobre ansiedade, que é algo que está percorrendo muito, né, na boca assim, das pessoas, né? Estou ansioso, sou ansioso. O que é estar ansioso, né? Ou ser ansioso? Que forma que a ansiedade chega para cada um, que chega nas famílias? E aí, tudo bom? Veio participar, que bom que tu tá aqui de novo, né, Virgínia? Então, estou aguardando a minha colega para a gente começar a falar a respeito da ansiedade, né? Vamos pensar a respeito desse título que a gente estava falando, né? A ansiedade em tempos de pandemia ou não. Por que esse ou não, né? Porque a ansiedade, ela apareceu muito nesse momento, nesse ano que a gente está vivendo, mais de um ano, na verdade, né? Muitas pessoas se enclausuraram e nessa clausura, né, foi gerando muitos quadros de ansiedade. E quando eu digo foram sendo gerados esses quadros de ansiedade, o Sebastião tá aqui já comigo, uma ansiedade patológica, né? Mas ou não, em tempos de pandemia ou não, porque a ansiedade ela é somente nesse momento. Eu já tinha colocado no meu vídeo, né, que estava fazendo o chamamento aqui para live, perguntando: será que a ansiedade é só neste momento? Será que é só agora? Então, vem para perguntar isso para vocês, para que possa levantar esse questionamento, para que a gente possa pensar a respeito disso, né? Será que é só... a pandemia pode ter acentuado. Deixa eu ver o que a Pri colocou aqui. Eu tive ansiedade bem no início da pandemia, as crises são horríveis. Com certeza. Vou ver o que o Marcos está escrevendo aqui. Acredito que o período pandêmico os casos aumentaram muito. Sim, eu vou pausar só um pouquinho para ver se a Joana está me chamando lá no WhatsApp. Pronto, voltei. Me desculpem essa falha, mas é isso. Nesse período pandêmico, eu acho que ela se mostrou mais, né? Ela saiu
de dentro das pessoas. Quando eu digo saiu, né? Porque a ansiedade, ela faz parte de todo e qualquer ser humano. Todo mundo tem ansiedade. Agora a questão é, que grau é esse, né? Ele é de um grau patológico, já chega a ser um transtorno. Então, né, diferenciar isso, saber-se, né? Né? E aí conseguir diferenciar é que faz toda a... Não quero repetir, mas vou repetir essa palavra, né? Diferença. Deixa eu ver uma coisa aqui, que tem mais gente escrevendo. A Kelly. Oi, Kelly. Deixa eu ver. Alexa. E aí, Alexa, tudo bom? Um beijo com saudade. Então, tava falando a respeito dessa questão da ansiedade, né? Da pandemia, Mônica. Do medo, da ansiedade. Mônica, quando tu te refere, é importante a abordagem acerca da distinção do medo da ansiedade. Tu diz o medo do transtorno em si, ou tu te refere em relação o medo que é contido na ansiedade, né? Como uma fobia, por exemplo. Então, a gente conseguir fazer essa distinção, né? Tem gente que... Isso foi uma coisa muito boa que tu falou agora, porque tem gente que tem medo da ansiedade, né? Medo já antes mesmo de sentir qualquer coisa, já o próprio medo do transtorno já se acaba virando um transtorno de ansiedade. Veja bem, porque eu tô falando isso, eu tive um caso clínico assim, né? A pessoa tava, será que eu estou com ansiedade? Será que eu tenho algum transtorno de ansiedade, sabe? Aquilo se transformou no próprio transtorno de ansiedade. Então, o cuidado, né, com as coisas que sentimos, né, como eu sempre falo para os meus pacientes, é o se acolher. Como que a gente vai se acolher nas nossas dores, nas nossas dúvidas, para que isso não se transforme num caso desse, por exemplo, de ansiedade. Agora sim, eu vou falar em relação às fobias, né? Porque as fobias fazem parte dessa questão da ansiedade. Tá? Tem as fobias, de forma geral, são partes da patologia ansiedade, tá? E também muito falado é a fobia social. Tá? Eu estou aguardando a minha colega, ela está com algum problema de conexão, né? Mas logo, logo ela deve estar aí para falar com a gente. Tá? Algo que eu quero colocar aqui para vocês também sobre a ansiedade é para dizer que a ansiedade faz parte, tá? Como eu falei isso já, eu tô repetindo só para que fique claro assim, né? Que a ansiedade faz parte de todo e qualquer ser humano. A ansiedade, ela movimenta a gente, e eu digo o movimento não é só corpóreo, né? Esse movimento psíquico das pessoas, né? Mas quando que ela começa a virar algo patológico, que está atrapalhando a vida, a gente se conhece, né? Se sabe, assim, na sua tipificação, no seu normal. O meu jeito normal, meu jeito... Né, normal, nem gosto muito de usar essa palavra, mas o meu jeito normal é esse, né? Então, tá impedindo que eu seja essa pessoa que eu me conheço. Então, entendi, Marcos, obrigada. Eu vou dar uma espiadinha no WhatsApp para ver o que está acontecendo. Ela me disse que ela não está conseguindo entrar, que só aparece a divulgação. Tu pode ajudar ela lá, Marcos, no WhatsApp, por gentileza, se tu puder, eu te agradeço muito. E em relação, por exemplo, né, à questão da ansiedade que eu estava falando, que ela faz parte. Quando é que ela começa a te impedir, né, de viver a tua vida normal? De, não quero sair de casa, não quero frequentar aquele ambiente. Ou então, assim, não quero sair de casa porque pode ser que isso vá ocorrer. Vai vivendo de uma forma antecipada. E aí? Né? Oi, Beth. André. Vivendo dessa forma antecipada. A gente... Muito, tá exagerado isso,
Como que tá sendo? Porque quando é claro que a gente tem que planejar a vida é uma coisa. Agora, viver apenas nessa antecipação, tem gente que não vive o aqui e agora. Porque talvez eu esteja falando com algumas pessoas que eu estou falando, elas sabem, entendem, compreendem o que eu estou dizendo por já terem passado pela situação. Mas às vezes as pessoas que não passam, né, dizem assim, tá tendo uma crise de ansiedade. Mas para que ficar assim? Né? Para que viver desse jeito? Então, quando eu digo não vive o aqui e agora, é porque realmente não vive no aqui e agora. Sabe? Eu tenho uma live para fazer. Então, do momento em que planejou a live até a hora em que a live vai acontecer, é como se não existisse, sabe? O pensamento fica só assim, vou fazer minha live, eu tenho só aquilo para fazer. Pessoas que têm fobias, por exemplo, agora lidando com a pandemia, uma fobia, tenho uma fobia de injeção, né? Fica só com o pensamento naquilo, né? Tenho que tomar vacina, como é que vai ser para tomar vacina? Que tipo de exercício eu posso fazer? Eu não estou dizendo que isso seja de uma forma simples, que isso seja fácil, mas existem exercícios que a gente pode, né, tentar amenizar essas questões ansiogênicas e fugir um pouco, não é uma fuga vazia, né, não nesse sentido, mas fugir um pouco dessa ansiedade, assim, que vai começar a perturbar, tá? A vida da gente. Por exemplo, que movimentos, né, psíquicos podem surgir através da ansiedade? O que pode ficar prejudicado no nosso cotidiano? Como relatei para vocês agora no início da minha fala, muitas vezes eu fiquei pensando assim, né? No começo da pandemia, o que será que vai surgir, né, em relação aos transtornos mentais frente à pandemia? A TCC ajuda, claro. Agora eu vou te dizer assim, a TCC ajuda muito, com certeza. Mas boa noite, Manu, tudo bom? Se tu procurar um profissional daí, seja qual for a abordagem, tá? Ele está apto a te auxiliar nessas questões todas. Boa noite, Kelly. Então, seja quem for o profissional. O que eu perguntaria a um profissional é assim, como é que eu vou dizer, experiência, né, em tratar a ansiedade, mais do que pensar na abordagem. Oi, Joana. A Joana chegou, agora eu vou convidá-la para entrar aqui na live junto comigo. Ai, que bom que ela conseguiu. Vamos ver. Ai, que coisa boa. Agora teremos companhia. Olá! Olá, boa noite. Desculpa, eu me enrolei um pouco. O Marcos me disse assim, tá chovendo muito aqui, deve ser isso. Eu disse, deve ser, dá uma ajudinha lá pra Joana ver se é isso que tá acontecendo. Não, tá chovendo pouco. Eu acho que ele estava chovendo mais lá na região dele. É que isso vai variando, né? Exatamente, Marcos. Toda e qualquer abordagem ajuda. Joana, eu vou te colocar a par, assim, do que eu estava falando, né? Eu estava falando a respeito dessa questão da ansiedade. Vou falar bem rapidamente, assim, para a gente continuar aqui a nossa conversa. Falando da ansiedade, né? Falando da questão da pandemia, que desvincula ela à pandemia ou vincula. Já conversei um pouco sobre isso. Se tu quiser também tocar nesse assunto, seria muito bem-vindo, né? Vai enriquecendo a nossa live aqui, a fala. Em relação, né, a ser patológico ou não. Engraçado que a tua imagem não está aparecendo para mim, mas não? Tudo bem, estou te ouvindo. Não. Então, posso me apresentar? Pode, claro. Primeiro, boa noite, né?
Eu não estou conseguindo ver, né, as pessoas que estão participando. Consigo ver o Marcos, né? Marcos Antônio. Estou Uhum. conseguindo ver os outros nomes. Kelly, que entrou agora. Boa noite a todos. Eu me chamo Joana Dark Gomes de Araújo e sou psicóloga, formada no ano 2000. Né? Desde lá eu venho trabalhando na rede pública, né? Em serviços de saúde, de assistência social. E trabalhando nesses lugares e também na clínica, né, a gente recebe sempre, né, pessoas com crises de ansiedade, com síndromes de pânico. Porém, por que a gente pensou, né, nesse tema da pandemia? Né? A ansiedade na pandemia ou não, né, Maria? Uhum. Isso. Então, assim, Maria, a gente podia falar um pouco, né, também da gente, porque a gente se conheceu desse jeito, né, de forma virtual, através de Exato. através de um espaço de psicologia. E Maria hoje mora no Sul e eu moro no Nordeste, e a gente consegue, né, com essa inovação, né, esse instrumento novo de trabalho, hoje compartilhar uma live como essa. Exatamente. Falar. Então, através das minhas colegas, eu conheci a Joana e a gente resolveu fazer essa live, né, para conversar um pouco a respeito de ansiedade, da Sim. ansiedade. Então, eu venho aí no meu percurso, né, trabalhando com saúde mental e também com a psicanálise. São dois viés por onde eu venho caminhando, né, e atendendo as pessoas que chegam até mim, tanto no serviço público quanto na clínica. E para fazer essa live eu fiquei pensando, né, muito nesse assunto e lembrei de muitos casos, né, de transtorno de ansiedade, de vários tipos, né, pessoas com várias idades. Lembrei de um caso de uma criança com 3 anos de idade, Imagina. que tinha toque e ela não podia passar e ver a cama. Né, um pouquinho desarmada que ela ajustava, ia no consultório também era desse jeito, mas foi bem Joana, breve. O tratamento dela foi bem breve. Fala, Maria. as pessoas não estão conseguindo ver a tua imagem e eu também não. Por que será? Não sei, tu tem como sair e entrar de novo? Tá, vou tentar aqui. Tá, vou ficar te esperando. Pronto, a gente vai tentar resolver essa questão da imagem, tá? E aí, enquanto isso, eu sigo aqui falando com vocês. Não tá aparecendo a imagem da Joana, né? Mas eu vou seguir, então, falando nessa questão da TCC, né? Que nós estávamos falando antes da Joana entrar, que ajuda muito. Eu não falo nem o que é uma questão de ajuda, né? A ciência, então... Mas... E daí o Marcos depois falou assim que, na verdade, toda e qualquer abordagem ajuda, e é verdade, basta ser psicólogo, e principalmente um psicólogo que lide, né, com esses aspectos de ansiedade, que é a questão mais importante. Agora não, vou convidar. Vamos convidar a Joana para participar, vamos ver. Bom, já enviei o convite para ela. Conseguiu, Maria? Não tá aparecendo a tua imagem. Ixi, Maria, não tô entendendo. Não tô Tu tá te entendendo aqui. vendo? Eu tô me vendo. Tô Tu me tá me vendo vendo. também? Tô te vendo. Não, pra gente não tá Te aparecendo. vendo. Vocês estão vendo a Joana? Não tô conseguindo entender Eu aqui vou fazer onde o que eu seguinte. posso. Às vezes o problema é da conexão mesmo, né?
Não tem ninguém contigo aí. Não tá vendo, né? Ah, a Kelly É, disse que não, ó. eu vou usar o aparelho da minha prima para ver, porque eu estou me vendo bem aqui, estou te vendo também. Né? Não Tá. sei E se aí é some, conexão. daí tu me diz quem é pra eu poder aceitar aqui o convite, né? Marinês. Tá. Vou sair então. Ah, talvez Joana. Mas ela tá se enxergando lá. Tô, tô me É. enxergando aqui, tá Ela disse, bem. Amanda disse assim, ó. Talvez Joana precise permitir a câmera dela. Preciso o Mas eu quê? vou. Preciso permitir a tua câmera, Joana, não aparece. A gente tá dando. Ela vai tentar entrar com outro perfil agora. Tá, tá bom. Vamos esperar, vamos ver. É, a Joana não tá aparecendo, ela vai tentar entrar com o perfil da prima dela. Mas são as coisas assim, a tecnologia ela ajuda, né? Porque eu tô aqui em Gramado, passando um frio do caramba. A Joana tá lá em João Pessoa, né? Num clima bem agradável. E a gente tá conectada aqui, conversando a respeito da live, ela colocando, né? Ela já tava colocando a respeito de uma criança de 3 anos. Pensem, né? Que com toque, que não podia ver a cama desarrumada e que teve um tratamento. E dá permissão ao Instagram, né? Mas eu penso que tem permissão porque ela estava se enxergando. Não, é só aceitar. Oi, ali, ó, Marinês, vamos ver. Vou convidá-la. Vamos ver se agora vai aparecer. Vamos ver. Ah, agora apareceu! Ah, apareceu, que bom. Não sei por que não estava aparecendo no meu. Deve ser alguma coisa aqui de configuração que eu tenho que A gente mexer. configura isso. Pois bem, só deixa eu colocar aqui, né? Porque tem gente entrando. Que quem está falando é Joana, viu? Junto comigo. Então, eu estava escutando você falando, né? Que eu estava comentando do caso da menina de 3 anos de idade. Uhum. Eu atendi aí nesse meu percurso, né, de trabalho. E que ela tinha um grau de ansiedade já, né? A mãe, com certeza, era bastante ansiosa também. E a menina já trazia esse grau de ansiedade que prejudicava, né? Na hora dela usar o vaso sanitário. Por conta disso, Imagina. ela sofria várias internações. E Agora tá mudo. peraí, Agora tô te o ouvindo. aparelho tem que botar carregador. Ah, por isso que ele ficou. É, aí foi muito breve, né, o atendimento. No caso da menina, ela era bem esperta, né, uma criança que ela mesma respondeu a toda a entrevista que eu fiz. Não precisava nem a mãe falar que abre a janela ali, que ela, né, respondia a tudo, então foi um caso bem interessante, né? Do que eu estava dizendo sobre a ansiedade. Posso ir falando, Maria? Pode falando que daí eu vou colocando também. Pode falando, claro. Sim, nós estamos aí, né, há mais de 1 ano e meio já em pandemia, e eu quero muito me solidarizar, né, com todas as pessoas que perderam familiares, pessoas próximas ou os próximos distantes, né? Porque somos todos próximos nesse momento. Não há Uhum. distância entre eu perder a minha família ou alguém perder, né, num espaço maior. Inclusive, essa semana, uma amiga de trabalho perdeu um filho e, assim, tem sido bem difícil para todos, né? Não só Muito. para ela, quanto para os colegas que compartilham o trabalho com ela, num CAPS, em Queimados. E, então, tem sido um momento bem difícil, né? E esse tem sido um disparo para que as pessoas entrem em crise de ansiedade. No ano passado, eu trabalhei 1 ano numa emergência psiquiátrica que funcionava.
Bom, acho que a Joana está tendo... Oh, Joana voltou. Tá? Então, e eu trabalhei o ano inteiro, né, de 2020, numa emergência psiquiátrica anexa a uma UPA, onde nós lidamos lá bem de perto, né, com, com a morte, né, de pessoas, pacientes e também de colegas de trabalho, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos. E foi um momento muito tenso, muito difícil, né? Onde os profissionais precisaram de ajuda, né? Precisaram de assistência naquele momento. Alguns realmente tiveram que se afastar e foi assim muito estressante, né? Continua sendo, né? Esse ano eu não estou lá, mas Esse momento da pandemia, né? Quando chega a pandemia aqui, eu fiquei pensando, porque diferente de ti, que estava trabalhando dentro de um hospital, né? Dentro de um local de saúde, nesse sentido estrito, assim, eu estava trabalhando em casa. Eu já fazia os meus atendimentos todos, quase todos, no formato online. Quando chega a pandemia, né, eu saio da clínica, da clínica física e venho apenas para atendimento online, né? E fico pensando, eu sou uma profissional da área da saúde, em que eu posso fazer para auxiliar, né? Para levar esse auxílio que eu tenho, esse suporte que eu tenho, a ciência que eu tenho, para outros locais. Então, eu fiz um projeto, agora tu está falando isso, eu me lembrei, eu fiz um projeto de plantão psicológico e eram 3 consultas, ponto. Joana, foram muitas pessoas, tá? Desde profissionais da área da saúde, né, até aquelas pessoas que estavam perdendo seus entes queridos, assim, de uma forma, né, aquela doença nova, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, sem saber direito como agir, né? E o quanto, eu não pensei que a procura fosse ser tão grande quanto foi. Fiquei impressionada, sabe? E o que aparecia muito nessas vozes era a ansiedade. Mas era, sei lá, 95% ansiedade, sabe? A ansiedade ali saindo dessa questão típica, né, do quem eu sou, do que é o meu normal, para coisas mais elevadas, né, com sintomas característicos e tudo mais. sim, é porque a atenção tem que ser nisso mesmo, né? Nesse ponto em que sai de uma ansiedade normal, porque a ansiedade todos nós temos, né? Eu estou aqui ansiosa, eu estou ansiosa porque a tecnologia não está funcionando bem, né, para mim. Então, é, é algo normal. Né? Se você tem uma prova para fazer, um concurso para prestar, uma entrevista nova de emprego, né? É normal que haja assim, um grau de ansiedade, onde até atrapalha um pouco o seu sono, né? A sua alimentação, dá uma dorzinha no estômago. Mas quando isso chega num ponto em que atrapalha a sua vida, a sua rotina, né, de trabalho, sua alimentação, e que vai te causando danos maiores, aí você precisa ficar atento e procurar uma ajuda profissional. E muitas vezes, né, principalmente a gente que trabalha na saúde, né, que trata do outro, não se olha muito. Estou falando isso por experiência, né, de colegas, onde tem que estar antenada conosco mesmo. Tipo, tem um momento que você pode sim, sabe, não está bem, né, não está conseguindo trabalhar normalmente, e alguém vem falar com você, você já se sente um pouco intolerante, né, vamos dizer isso, né. Eu coordenei um CAPS por 5 anos. E os fatores estressantes lá eram outros, né? Questões de atravessamentos políticos, enfim, falta de recursos,
E aí chegou um momento que eu me vi, sabe? Assim, por que que eu tô assim, sabe? Tá na hora de parar aqui, né? Vamos mudar, vamos fazer outra coisa, trabalhar em outro lugar, porque foi até o meu limite, né? Uhum. Foram 5 anos, assim, foi um trabalho bem bacana, trabalhei com gente muito interessante. Aliás, na saúde mental, a gente encontra pessoas, né, muito interessantes. Assim, é muito gratificante trabalhar na saúde mental. Primeiro que você não trabalha sozinha, né? Você trabalha dentro de uma equipe multiprofissional. Então, isso ajuda muito a gente ganhar o fôlego, né? Uhum. Eu digo, gente, quando eu penso que não, né, estou eu aqui de novo, toda entusiasmada, toda nova para trabalhar, porque eu acho que essa questão de trabalhar com uma equipe multiprofissional, ela contribui muito, né? Além de ser um trabalho muito interessante, né? Eu trabalhei em saúde mental desde 2006 e acompanhei aí todo esse processo da reforma psiquiátrica, né? A lei, né, de 2001, a Lei Paulo Delgado, que redireciona, né, esse tratamento em saúde mental, e aí abre-se os CAPSs, né? Eu, inclusive, participei da implantação de uma emergência psiquiátrica no município de Nova Iguaçu, e em 2006, dentro de uma unidade de saúde, que eu não estava nada familiarizada com o paciente, né, psiquiátrico, e foi um desafio bem grande trabalhar nesse lugar. E até hoje esse trabalho existe, esse trabalho, né, conseguiu se manter. Os hospitais que atendiam a região fecharam. Então, essa, inclusive, é a única emergência psiquiátrica que tem lá em Nova Iguaçu. Então, nesses lugares, a gente recebe muita gente com crise de ansiedade, né? E tem vários tipos, não sei se você já chegou a falar de alguns Não, tipos. não cheguei só brevemente, assim, mas não falei especificamente sobre a questão dos Alguns tipos, casos né? são alguns casos que chegam numa emergência psiquiátrica, né, que são casos mais. Chegam vários, né? Síndrome de pânico, né, o transtorno de ansiedade generalizado, que tem muito, né? Muito. Mas também chega um pós-traumático, que é Uhum. uma síndrome bem aguda e bem séria, né? Onde o Sabe que paciente quando está em fala estado de nessa choque. síndrome, né, eu penso assim, nesse estresse pós-traumático, pensando nesses profissionais da área da saúde que estão lá na linha de frente. O que é que você pensa? Fico pensando, assim, qual vai ser a carga que eles vão trazer, né, Ah, sim. mentalmente, sobre essa questão desse estresse mesmo pós-traumático, pós-pandemia, pós toda essa energia, né, que foi demandada deles. Energia psíquica, uma energia física. Como que esses profissionais estarão, né, daqui a um ano? Estarão daqui a 6 meses? Já passado um ano. Eu acho que nesse caminho mesmo, né? Como eu disse, do ano passado, muitas pessoas já ficaram afastadas, Uhum. às vezes por Covid, ou algum familiar que pegou Covid, ou mesmo por não conseguir trabalhar naquele período, né? Os profissionais que trabalhavam dentro da UPA, principalmente, que lidavam ali com a morte o tempo inteiro, né? Haviam dias de 8 mortes, 10 mortes, não tem onde colocar, sabe? Pacientes com Covid. Então, era assim, muito intenso. Isso provocou Uhum. em alguns profissionais, sim, né, uma crise de ansiedade, alguns tiveram que se afastar. E deve continuar, não estou lá nesse momento, mas com certeza a gente Sim. precisa se cuidar, precisa se olhar, né? Isso que eu estava falando, quem trabalha na área da saúde também tem que ter um termômetro. Tem que se Né? saber. Tem que ter, porque se chega, né, com alguns sintomas,
irritabilidade, intolerância, né? Falta de desejo, não tem vontade de ir naquele trabalho. Uhum. E eu estava até vendo alguns vídeos, né, falando sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome que é do estresse pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Pelo que isso está crescendo muito de uns anos para cá. A ansiedade, por sinal, está crescendo muito, né, de uns tempos para cá. Enquanto E o Brasil patologia, é o né? primeiro, né? O Brasil é o primeiro lugar, no mundo em termos de percentual de pessoas com ansiedade. Então, essa questão do trabalho também, né? No Brasil, no momento, está muito complicado. Não só na área da saúde, mas em outras áreas também, e a gente tem que estar atento a isso, sabe? Quando é que eu preciso de procurar, né, uma ajuda profissional, ou de psiquiatra, ou com um profissional da psicologia, né? Então, a gente tem que estar atento, tem que estar realmente se olhando, Se né, em cuidando. casa e ver como está funcionando em casa, com a família, né? Eu assisti um vídeo de um médico que ele disse que ele foi com tanta intensividade no trabalho que ele teve essa síndrome e ele disse que só se ligou quando o filho telefonou para ele e disse: olha, tem uma semana que você não fala comigo, você está com raiva de mim? E aí ele foi se tocar assim, não, estou deixando então até o meu filho de lado, né? Porque a pessoa vai perdendo o desejo, né? Não só pelo trabalho, acaba afetando nas áreas também da Isso, vida, a vida né? pessoal e as pessoas que o cercam, né? Aquele núcleo familiar fica muito prejudicado, Sim. né? Com essa pessoa que está já no trabalho desse jeito. Aí traz para casa, né? Vem para casa dessa maneira. Já vi isso acontecendo e como desenrola, né, uma história dessas. Os filhos, né, pedindo atenção, os filhos chamando uma atenção. E a pessoa às vezes não se percebe doente até que Sim, acontece porque algo desse tipo. o estresse mental é tão grande, né, que não tem espaço para investimento em outros setores, né, em outras áreas. E essa pessoa não tem escape, né, válvula de escape, não tem prazer, não procura lazer, não consegue. Muitas vezes, até dentro do trabalho mesmo, ela acaba se isolando, ela acaba não querendo, né, interagir. Então, é preciso Exato. muito ter essa atenção, né? A questão do trabalho, quando o trabalho está esgotante ao ponto de você chegar a apresentar uma crise, né? E aí é preciso se tratar. E aí vem a psicoterapia. A psicoterapia, né? Em relação também ao encaminhamento para o psiquiatra, porque isso é uma dúvida que eu vejo muito. Eu vejo, por exemplo, muito na clínica essa questão. Qual é o meu diagnóstico? Aqui a gente está falando especificamente sobre ansiedade, mas quando que eu vou ser encaminhado para o psiquiatra? Será que, né? Como que a gente lida com essas situações quando tem essa questão da ansiedade? Então, você está me perguntando, Maria? Tô jogando para ti essa aí, eu tenho uma. Então, a gente que é acostumado a trabalhar em emergência, né? Eu digo que eu piso no freio. Chegou uma crise, a gente pisa no freio. Senão, a gente, às vezes, também acaba se antecipando. Então, né, como psicóloga, a gente precisa ouvir, né? Ouvir o Exato. sujeito que fala, até porque se ele está trazendo ali um sintoma ou vários sintomas, esse sintoma quer falar. E a gente sabe disso, né? Se a gente não consegue falar, se a gente não consegue lidar com essas questões que mexem com o nosso emocional, isso causa um sofrimento psíquico, né? E esse sofrimento pode vir, né, através, por exemplo, de
de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico, né? Onde o sujeito ele tem taquicardia, sudorese, tem desmaio, ele pode vomitar e ele tem a Dor no peito, sensação dor de de morte cabeça, muito, mal-estar gástrico. a sensação de que vai morrer, ele tem certeza de que vai Uhum. morrer. Não adianta você falar, você recebe o sujeito e fala, olha, você não vai morrer, né? Mas ele tá com a percepção ali de que tá indo, né? Sim, você tem que acolher, né? Eu atendi um jovem durante um tempo que ele tinha uma crise de ansiedade bem grave e toda vez que ele saía de casa para ir para o trabalho, ele passava mal, né? E era atendido no meio da rua pelos paramédicos. Então, para ele é certo, assim, né? De que ele vai ter aquela crise quando sair de casa. Muitas vezes levar um remedinho ali na bolsa, né? Uhum. Já apazigua, né? A pessoa às vezes nem usa o remédio, mas sabe que tem um remédio ali, se Mas ela sabe que tá ali, paracetamol, né? ela toma SOS, né? Aquilo ali vai dar uma apaziguada, já também dá um conforto. Eu fico muito preocupada em relação a essa questão também, né? A gente estava falando de receber, como que eu recebo, né? Um paciente em crise e encaminha logo para um psiquiatra. Aí a gente precisa escutar, porque muitas vezes a gente lida com a crise da ansiedade dentro do consultório mesmo, dentro da Uhum. clínica. Agora, por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa com crise de ansiedade online e está dando certo, e ainda não foi para o Uhum. psiquiatra. Mas quando é necessário, óbvio que a gente tem que encaminhar. Até porque essa questão de que a pessoa, estou com nervoso e vou usar o remédio da mãe, vou usar o remédio do vizinho, isso pode, né, não dar É um risco que certo. se coloca, né? É um risco que se corre em qualquer situação, né, em uso de medicação. Então, você Uhum. realmente tem que ir para um profissional para ser avaliado e ver como essa questão da sua ansiedade, porque todas as ansiedades não são iguais, né? Cada uma tem um fator que disparou, né? Que foi o pivô Era no início da quando crise. eu fiz essa pergunta para ti, né? Foi justamente por isso, porque eu queria fazer essa troca, né? Enquanto duas psicólogas falando a respeito da ansiedade. Porque chega no consultório, né, o paciente falando, né, deixá-lo falar, porque o nosso trabalho, parte dele é a escuta. Né? É importante que escutemos o que o outro tem a dizer. E se ninguém está escutando, e ele chega ali, ele já quer, como eu vou te dizer, calar a própria fala com uma medicação, eu fico pensando como que vai ser esse tratamento. Eu não estou me negando, né, a encaminhá-lo, porque eu penso que determinado período de tempo passado é necessário fazer esse encaminhamento. Não tenho dúvidas quanto a isso, de forma alguma. Mas sem escutar, né, sem dar voz a tudo isso que se sente, né, é difícil encaminhar. Não tem eu não consigo, enquanto profissional, tá, ter uma fala, uma troca com o paciente e para encaminhar para um psiquiatra, porque eu preciso saber dele, né, o que traz junto desses sintomas todos, que não são apenas os sintomas físicos, né, que são bem, eu vou dizer, os sintomas físicos, eles apavoram às vezes e pioram a própria crise de ansiedade pela forma tão forte que eles chegam, né, para cada um. Então, o cuidado. E vejo também, olha só, uma coisa É muito evidente, né? interessante. Uhum. Que chega também, né, pacientes assim, já medicados, que depois de um período de tempo trabalhando com esses pacientes, percebe-se que a medicação não está fazendo efeito, porque ele chega ao psiquiatra e fala, eu já tenho um diagnóstico de tal transtorno. Então ele vai ser medicado para tal transtorno e vai para terapia. E aí, depois de um período de tempo trabalhando, poxa, a questão não era aquele diagnóstico, sabe? Era ansiedade. E a ansiedade não estava sendo trabalhada na questão da medicação.
Não existia nenhuma medicação, né, que ele estava tomando para a ansiedade. Então, fazer também essa mudança e compreender que isso pode acontecer também. E eu fico pensando desses Eu pacientes que penso que chegam medicados. fechar um diagnóstico em psiquiatria não é coisa fácil, né? Não é uma questão de curto tempo. Precisa-se de um espaço de tempo, em alguns casos, né? Em alguns casos são bem difíceis você conseguir, às vezes precisa de 2, 3 médicos trabalhando juntos e conversando sobre o caso para se conseguir fechar um diagnóstico. Né? Tem casos Exato. muito difíceis, sabe? Você recebe o caso está ali, é uma depressão profunda, o sujeito está não sei quantos anos dentro de casa, você pensa, está alienado. E aí você começa a escutar e ver que, olha, peraí, né? Esse sujeito não está nada alienado, ele estava dentro de casa sim, mas ele estava pesquisando, ele estava estudando, e vamos rever, então, vamos pensar qual é o diagnóstico. Tem casos muito difíceis de você conseguir chegar, né, Exato. a um diagnóstico. Então, assim, eu sempre sugiro, né, em relação às medicações, quando não está dando certo, que volte, seja qualquer especialista, né? Na psiquiatria não vai ser diferente. O sujeito precisa voltar lá e falar com o médico, olha, não está dando certo por isso, está me causando um efeito muito ruim, ou eu não estou melhorando, né? Ele precisa voltar lá e conversar, né, com o psiquiatra. E porque muitas vezes a pessoa com depressão, com ansiedade, ela não quer ver ninguém, ela não quer nem ver o psicólogo, sabe? Ela se esforça demais para poder estar ali. E então, dizer não logo de imediato para a medicação, dizer não logo para o tratamento, né, que não é uma coisa fácil fazer um tratamento e dar continuidade, fazer esse investimento, né? Não é todo mundo que consegue. Então, Exato. a gente tem que ser persistente, até porque se o quadro foi esse, a pessoa não vai querer vir, sabe, de bom grado. E o psicólogo não é ir para poder, o psicólogo é bonzinho, vai me dar carinho, vai ter um sorvete, Não. vai comer uma torta, vai dividir uma torta. Não é isso. É brabo, é difícil, é doloroso, né? Eu E por sempre isso tem faço que essa ter. psicoeducação com os meus pacientes novatos, sabe? Sobre essa questão da terapia. Por isso é importante vir por transferência, né? A gente chama quando alguém vem indicado por um outro profissional, um outro paciente que conheça o nosso trabalho. Isso é de muita valia e que o sujeito precisa querer, né? Querer estar ali, estar se tratando, ele precisa nos colocar nesse lugar, né? Do sujeito do saber, senão a coisa não vai acontecer. E assim também não é diferente com o médico, né? Menos ainda com o médico, que ele vai numa consulta de 2 meses, de 3 meses, né? E aí depende do médico também, né? Se for um médico com 40 pacientes para atender, e como é Fica que vai ser difícil, esse né? atendimento, né? O sujeito ele tem dificuldade de falar, sabe? Principalmente das coisas que ele entende que são defeitos, né? Uma pessoa com ansiedade, ela se julga demais, né? É sempre alguém que tem ali a autoestima não está muito boa porque ele é muito severo com ele, é muito crítico, né? Então é alguém que não vai chegar e vai dar todas as cartas, né? Precisa de um tempo. Por isso a psicoterapia também é muito importante, né? Porque a gente se vê de uma forma mais toda semana, uma vez por semana no mínimo, né? E você acaba conseguindo chegar mais, né, nas dificuldades que aquele sujeito possa apresentar do que um psiquiatra que vai vê-lo de 3 em 3. E aí é muito importante também ter esse entrosamento, né?
com o profissional que está atendendo na psiquiatria. É muito bom fazer Ter uma essa troca, né? Uhum. Para que possamos ser uma dupla, né? Na verdade, é trabalhar em prol daquele paciente. Essa questão dessa dupla de trabalho é muito importante. É uma coisa que coloco também bastante para os meus pacientes, né? Quando encaminho para um psiquiatra ou para outro psiquiatra, justamente para que possamos fazer um trabalho em conjunto, né, deste paciente. Olhar para esse paciente com os dois vieses, assim, da psicologia e da psiquiatria, tá? Em relação também, eu gostaria que a gente falasse um pouco, que eu tinha comentado bem no começo, né, em relação aos sintomas, né, que essas crises de ansiedade podem trazer. Que eu até tô pensando em alguns, né, que tu falou já, sobre a sudorese, dor no peito, dor de cabeça, mal-estar gástrico, sensação de desmaio, calafrio. Então, é uma sensação que, às vezes, de morte, as pessoas falam mesmo. Parece que eu vou morrer, eu estou tendo uma coisa e parece que eu vou morrer daqui a pouco. Né? E o que fala para uma pessoa dessas? Ou a gente escuta, né? Porque eu Essas lembrei de uma crises, situação elas dessas. costumam durar, essas crises, elas costumam durar 15, 20 minutos, né? Não são crises muito extensas, mas assim, aí daí o sujeito já chegou na emergência, já fez o eletrocardiograma, não deu nada, Uhum. né? Faz os Tá tudo em ordem. exames laboratoriais, não dá nada, e aí, né, ele é encaminhado para Uhum. psiquiatra ou para o psicólogo nas melhores, né? As Uhum. melhores dos acontecimentos, que muitas vezes não são. Né? Eu estou atendendo uma paciente que ela falou, gente, isso funciona, por que ninguém nunca me encaminhou? Né? Por que nunca me falaram que eu tinha que ir no psicólogo? Né? E como é que é isso? Vim aqui, né, falar, funciona, né? Vim aqui falar de mim, porque não é também falar com qualquer pessoa, né? Não é falar com um amigo, não é falar com um colega de trabalho, você tem que É uma outra falar, fala. sim, até para pedir ajuda, né? É uma outra forma de acolhimento. Uhum. Mas vir para uma. Acho que é. Joana, tu tá com um probleminha de internet. Tá falhando. Aqui está funcionando normal, assim, para mim, que eu estou vendo. Tá me escutando agora? É, agora. Agora tô escutando, mas tua imagem tá parada. É? Ah, agora ficou tranquilo. Ah. Deixa eu falar, só fazer uma observação, porque eu tava olhando aqui que as pessoas vão conversando e vão fazendo perguntas, né? E Teve eu a não estou Kelly. conseguindo ver nada, nem Tá, ouvir. então, não, eu vou falando aqui, eu vou dar uma passadinha, ver se tem alguma pergunta, mas uma que eu vi, vou só te colocar a parte que aconteceu. Alguém chegou, não lembro quem é que foi Marina, não me lembro agora o nome, perguntou se TCC ajudava, né? Eu disse que sim, que ajudava, que auxiliava, mas que independe da abordagem, sendo um psicólogo que trabalhe com ansiedade, é o que vale, né? Uma psicóloga que trabalha com ansiedade. Só que aí a Kelly perguntou o que é TCC. Porque aqui a gente está falando para um público que não conhece assim todas essas nossas nomenclaturas. Então, só para responder a Kelly, tá? Que dentro da psicologia existem diversas teorias, tá? Diversas abordagens psicológicas. Eu, por exemplo, tá? E a Joana trabalhamos com a psicanálise. Tem psicólogos que vão trabalhar com TCC, que é teoria cognitivo-comportamental. Outros profissionais vão trabalhar com abordagem centrada na pessoa, gestalt terapia. Então, tem várias abordagens, tá? E que um psicólogo pode usar, né? E, na verdade, não é várias que um pode usar. Ele pode usar várias, mas ele vai acabar seguindo uma linha metodológica, uma linha de trabalho. Então, a TCC é uma dessas linhas, teoria cognitivo-comportamental. Se a Kelly estiver aí, espero ter respondido para ela a pergunta.
Tem mais né? Nós, perguntas? eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu te falo. Tá. Assim, a gente está dizendo que é importante, né? Procurar o tratamento, mas tem pessoas que não Uhum, se adaptam e aí, eu vou fazer um outro tipo de terapia. Vou fazer uma acupuntura, vou fazer yoga, tudo que venha, né? Para melhorar o quadro, tudo é válido. Eu não vou dizer, você precisa só de um psicólogo. Tem gente que não consegue chegar no psicólogo, não vai, e aí não se adapta, e aí precisa melhorar, não pode continuar, né, naquela patologia e uhum. toda, né, a atividade física é excelente para quem tem ansiedade, né, porque a atividade física ela libera a endorfina, que é um hormônio Serotonina, dopamina, serotonina, relaxa, um isso, bem-estar, que né? relaxa, Prazer. porque a ansiedade ela causa dores musculares, né? Bem fortes. E então a pessoa fica tensa. Uhum. E É, eu se até vier para estava ajudar, eu acho que é válido. pensando, né, nessa questão assim, eu fui num psicólogo e daí eu não fiz terapia e não gostei. Mas aí tu vai investigar, né? Essa pessoa foi uma vez, fez 2 sessões e não gostou. Sei lá, não teve um bom rapport, alguma coisa assim, não criou um vínculo. Vamos fazer um teste, vamos num outro, vamos procurar, né? Porque se foi encaminhado para um profissional da psicologia, não significa que o primeiro que não deu certo, que nenhum vai dar certo, Sim. tá? Então, isso é uma questão também de fechar nessa relação terapêutica, de dar certo isso. E não precisa ser com o primeiro, pode ser com o segundo ou com o terceiro. E E a pode gente ser também no pensar também. momento, pode se tratar do momento que a pessoa não tá preparada, né? Porque Uhum, porque tem isso, né? Uhum. Ele é invasivo nesse sentido, né? Ele é árduo, é um trabalho que é árduo. assim, quando ela é muito persistente, é preciso tratar. Então, se não deu certo no primeiro, como você falou, né? Pode se procurar uma outra pessoa, né? Ou Uhum, perguntar a alguém que já faça, né, um tratamento, né? Alguém da uhum, família, um colega, enfim. Ou perguntar, tem as escolas também de psicanálise que recomendam, né? Tem os profissionais cadastrados, tem também as faculdades, as universidades que têm seu SPAs, né? Tem sua clínica dentro funcionando das faculdades. E, enfim, tem que procurar. Né? O que não pode é a pessoa ficar com a vida paralisada, porque muitas vezes a ansiedade ela, né, é um motor ali o tempo inteiro ligado, mas ela também pode paralisar. uhum. Fica tomada muito, né, com esses fantasmas, com esses pensamentos. Então, o importante é você procurar em algum lugar, né? As faculdades Tem costumam ser bons uma, lugares para se tratar também. tem uma pergunta, uma fala aqui. Paula, não sei se cabe minha liberação de dopamina relativa à atividade física. Ela deu uma risadinha. Vou obrigada e só me sinto mais cansada. Aí eu só fico pensando nesse cansaço, nessa questão do. Fica cansado por estar fazendo a própria atividade física, mas tem a questão do relaxamento, né? Do sentir-se bem-estar e junto com o cansaço. Sabe? De não ficar apenas mais desperto quando faz uma atividade física, mas também relaxar. Relaxa. Porque eu lembrei, sabe, quando eu morava em João Pessoa, de fazer, por exemplo, academia, eu não podia fazer academia à noite nunca, nunca, à noite não, durante o dia nunca, eu tinha que fazer sempre à noite, no último horário, porque eu ficava muito cansada, mas era muito cansada, mas depois eu comecei a perceber que aquilo ali estava me promovendo um relaxamento,
sabe? Só que era um super relaxamento, que eu me sentia quase cansada. Então eu fiz um link com essa questão que a Paula trouxe. Que tipo de atividade tu pode fazer em determinado horário? Se tu tá cansando demais, primeiro é ver com esse educador físico se não tá em demasia essa atividade física, né? E em Isso. segundo, fala, Joana. Não só a gente fala da atividade física, que realmente, né, é muito recomendado, mas para que tem gente que não gosta de jeito nenhum, Isso. né? Então vai fazer algo que lhe dê prazer, Uhum. né? Vai cantar, ouvir Ler. música, tudo que nos trouxer, né, prazer, também libera hormônio, né? Uhum. Tem os hormônios que fazem bem, que nos relaxam. Não só atividade física, realmente tem Mas gente que agora eu não tô falando assim. suporta. Mas aí, se você Não. gosta de dançar, você vai dançar, né? Fazer algo, né, Que que dê prazer. traga algum prazer. Uhum. Que seja um prazer para relaxar, né? Agora, eu, por exemplo, tá falando, né? Eu também não gostava de ir para academia, mas eu fui percebendo que o meu horário para ir para academia era à noite, porque à noite ele me promovia o relaxamento e daí eu, ok, volto para casa e vou dormir relaxada, descansada. E isso vem, né, ao encontro daquela coisa do saber-se, do sentir-se. Como eu me sinto? Como eu Tem a estou? adaptação, né? Tem a questão da Uhum. adaptação. E aí tem outras coisas que ajudam também, como alimentação. Só que, assim, para a pessoa, né, conseguir fazer esses investimentos em prol dela mesma, ela tem que estar bem, Uhum. né? Tem uma Para outra fala aqui esperar e ver o muito. resultado, né? Uhum. Tem uma outra fala aqui muito interessante. Ao ouvir as diferentes experiências de vocês, enquanto psicanalistas, no enfrentamento à pandemia, penso que seria interessante a escrita desses relatos. Boa ideia. Porque Falou, quem é que... não tem. Deixa eu te dizer, LVJ. Não tem. Sim, Uhum. entendi. É muito importante o registro A nesse gente, a momento gente escreve histórico. pouco, né? É muito trabalho, assim, quando Uhum. para se pensar, né? E volta. Essa semana, me lembrei de um trabalho que eu desenvolvia dentro de uma escola, mas eu era da assistência social. E me lembrei por quê? Porque foi um momento muito difícil também, né? Que foi em 2005, foi como eu vou falar? Não sei, a palavra está me fugindo, mas foi a chacina da Baixada, né? Também na Uhum. Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que afetou 2 municípios queimados em Nova Iguaçu, e eu trabalhava em Nova Iguaçu, dentro de uma escola, no CRAS. Inclusive, foi a época que estava se implantando também o CRAS em Nova Iguaçu, isso foi em 2004. E ali, né, eu e uma amiga, assistente social, Luciana Barreira, nós atendemos toda a população daquele bairro. E foi um trabalho muito difícil também, né, de muito sofrimento. Morreram 19 pessoas, foram mortas de forma aleatória por um grupo de policiais, 4 policiais que estavam sofrendo a represária e saíram matando pessoas, né, em dois bairros, em 2 municípios, e ali onde a gente trabalhava morreram 19 pessoas, né? Um adolescente que estudava nessa escola, onde funcionava o CRAS. E a gente recebeu aquela demanda, que só éramos 2 profissionais, porque as outras 2 não quiseram continuar trabalhando, tinham medo. Como na pandemia também, muita gente teve medo, né? E assim, eu não conseguia deixar de ir trabalhar. Eu Uhum. chegava no bairro, né? Não tinha uma viva alma na rua. Era uma cidade fantasma, né? Uma cidade amedrontada. E ali nós atendemos muita gente, sabe? Pais, familiares que perderam seus entes queridos, e a gente teve que fazer um trabalho, até que não era o local apropriado, né? Porque
não se atende à clínica. Eu acho que a clínica a gente atende em qualquer lugar, mas aí eles chamam desse jeito, né? Que não se pode fazer consultório dentro de um CRAS. E eu tive que fazer, porque eu tinha que atender aquelas pessoas que Tem uma estavam hora que tem que, desmaiando. né, abrir mão do que se está escrito. Pois é, tem uma hora que a gente improvisa, né? Eu digo que Uhum. profissionais do SUS, profissionais de serviço público, trabalham muito com improviso, né? Quem E quer vai se seguir a construindo. regra, seguir a cartilha muito direitinho, não consegue trabalhar. Na hora que você tem que improvisar. Assim, como é que vai deixar, né, essas pessoas tendo, né, sendo a psicóloga e vai deixar as pessoas desse jeito? Não, né? E assim, no nosso código de ética está dizendo que a gente tem que estar, né, em Uhum. lugares onde hajam emergências, né, em lugares onde haja Sim, necessidade. Então, não dá à para você. disposição. Bom, eu não consegui, eu continuei lá e atendi várias pessoas. Com certeza haviam muitas pessoas com crise de ansiedade, a gente não estava no serviço da saúde, portanto não tinha psiquiatra. Já tem muitos anos, então assim, não vou nem lembrar. Eu acho que a gente fazia muita parceria com o CAPS naquele momento e conseguiam fazer os encaminhamentos para o CAPS. Tem mais Utilizando uma fala plataforma. aqui pra gente. Deixa eu ver. Tereza, parabéns meninas, amando a live. Muito obrigada, Tereza, Tereza Cristina psicopedagoga. Lata, Tereza Lata. Aham. um beijo para a Tereza. Ela era tua Tereza colega. adora. É, minha colega do ensino médio, né, que na época era segundo grau de formação de professores, e que hoje é colega porque ela se formou em psicopedagogia. Ah, então já é uma amizade antiga. Ai, que bom. É, muito antiga, bem antiga. E assim, para a gente começar a finalizar, né? O que pode ser? Vamos ser bem específico em relação à ansiedade. Tá? O que pode ser feito naquele momento da ansiedade, da crise de ansiedade? Seja qual for a patologia, estou na Então, crise de ansiedade. Ou assim, tenho uma pessoa aqui do meu lado que está tendo uma crise de ansiedade. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que me vem à cabeça é falar assim, não está acontecendo nada, isso já vai passar, isso já vai melhorar. Porque isso é quase um desrespeito com o que a pessoa está sentindo, né? É quase não é. tem que É uma falta acolher. de respeito. Né? Se tem alguém do Então, teu como eu lado dizendo. falei, assim, uma crise de ansiedade a gente pode ter, né, durante a vida, Uhum. porque, né, viver Ui. requer da gente preparações, né, para momentos em que a gente vai. Eu não gosto nem de ouvir, né? Alguns profissionais trabalham muito com essa questão do equilíbrio, porque a vida não é equilíbrio o tempo inteiro, né? Tem hora que a vida dá uma baixada e você tem que segurar esse baque. E Uhum. isso é através do amadurecimento, através do aprendizado, que a gente vai ficando, né? Preparada para esses momentos, né? Outro dia eu vi um vídeo em que estavam citando sobre as crianças que estão sendo educadas hoje, né? As crianças fazem o que querem, né? Tem essa questão hoje do celular, a criança de 1 aninho, de 2 aninhos, já sabe mexer, melhor do que eu, né? Sabe mexer melhor, já vai ali com o dedinho passando, sabe? E faz alguma chantagem, a mãe logo, né, dá o celular para a criança. Isso, com certeza, no futuro pode ser um disparo para a ansiedade, né? Porque a ansiedade ela quer um disparo. Uhum. Ela é a ansiedade como qualquer uma outra crise, né? A gente foi porque foi assaltado, aí teve uma crise de ansiedade pós-traumática, mas aí quando a gente vai escutar, quando o sujeito vem, né, para o tratamento, você vê que tem um monte de coisas ali atreladas àquela crise. Eu costumo dizer que agora na pandemia, né? Essa pandemia tem sido um inferno na nossa vida.
Mas o que ela faz é destampar, né? Descobrir um monte de coisas que são nossas e que a gente tem que se haver com isso, né? E no A movimento pandemia como um contrário estopim, né? sim, no movimento contrário dessa vida agitada, dessa vida que a gente, né, tem que ser sempre um sucesso, né? As mulheres conseguiram as suas independências, mas a jornada de trabalho é duplicada. Chega, chega em casa, tem que continuar, né? Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que se manter linda, todo mundo tem que ter um corpo magro, e nem todo mundo tem genética para isso, né? Enfim, é uma vida muito agitada, né? Que cobra o tempo Exigente. inteiro da gente, muito exigente. E a ansiedade é isso, né? É um grau de exigência onde a gente senta, né, nesse lugar e deixa ser tomado por isso. Então, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que entrar na faculdade federal, e às vezes, muitas vezes, você consegue fazer tudo que, né, a família deseja e chega no final, nem tem essas gratificações todas, né? Não, Nem tem chega no esse retorno final, se todo. olha e diz assim, mas não era isso que eu queria para mim. E a pandemia, né, nos convida a lidar com as nossas questões, a inovar, como a gente está inovando aqui agora, né? Estamos numa live. Antes eu não pensava nisso, né? Atendimento online, a gente não tinha esse tipo de recurso. E aí a gente tem que descobrir também, né? Inovar. Se eu não gosto de ir para academia, mas eu gosto de dançar. Tem um monte de vídeos hoje no YouTube, né? Na televisão. Você pode fazer em casa, não precisa sair para usar esse recurso. Ou eu gosto de ler, ou eu gosto, né, de N coisas. Assim, tem muito que se fazer dentro de casa, né? Tem vários recursos a serem usados. Agora, isso também depende da nossa disponibilidade interior, né? Então, é a gente lidando conosco mesmo, né? O espelho. Olhar no espelho e dizer o que que eu gosto, o que que eu quero. Não é imitar o que a moça da novela, né, tá fazendo, tá tomando, tá usando, porque isso acaba que afasta demais, né, o sujeito dele mesmo, né? É viver em prol de estar se comparando com o outro o tempo inteiro. E muitas vezes o que Exatamente. você gosta é diferente, porque assim, e esses recursos todos hoje, né? Ah, eu preciso ter ouros, eu preciso ter roupas caríssimas. Vai usar onde nessa pandemia? Né? Não Não é? vai. Não vai, não vai. Então, assim, a pandemia ela nos convida também, né, a gente fazer uma reflexão interior. Olha só, tenho 3 perguntas para a gente finalizar mesmo agora. Primeiro da Paula. Vocês acham que existe um tempo, ela botou entre aspas, para as pessoas voltarem ao, entre aspas, ritmo normal em termos de saúde mental pós-pandemia? Eu penso Nossa, que as duas, né? essa pergunta que eu estava me fazendo hoje, quanto tempo que a gente vai levar, né? Eu acho que voltar ao normal não dá mais. Muitas É um coisas registro. ocuparam, muitas Já é um coisas registro. ocuparam aí, né? O que era normal, né? Muitas coisas se inovaram, as pessoas perderam empregos e foram trabalhar com outras modalidades, enfim. Eu não Famílias sei. que perderam família, né? Não perderam um, não foram dois, não foram Pois famílias. tem Então, assim, muitas mudanças. destroçadas por isso tudo. Então, assim, a pandemia, e mesmo que ninguém, a família que não tenha perdido ninguém, não perdeu o emprego, mas teve uma diminuição de renda, tudo. A pandemia, ela vem e cria um registro na sociedade. É porque são Né? várias questões envolvidas, né? Não é só a questão da saúde. Tem outras questões, né? Financeira, filosófica, tem a política do nosso país,
né, que no momento também está bem complicada. Então, questão da educação, sabe? Eu acho que está mais do que na hora também de dar uma mudada aí nessa. Mudar, né? E aí, então Dar uma assim, renovada. Há anos que eu escuto, né, que a educação precisa mudar e eu não vejo muitas mudanças, e não, agora sabe? nós tivemos uma oportunidade de mudança, porque muitas pessoas, como tu estava falando, tiveram que inovar, né? Essas questões de fazer, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live, vamos fazer. Veio à tona para quantas profissões, quantas pessoas se colocando, né, aqui ao vivo, e a educação permaneceu lá. O que eu percebo da educação, que, primeiro, ela saiu da sala de aula e veio para esse formato online sem preparo algum. Tá? E quando eu digo assim, sem preparo algum, eu não estou me colocando em frente aos professores, mas junto dos professores, tá? Com uma exigência assim, desproporcional. Tem uma capacitação, né? E todo mundo foi Uhum, tomado de surpresa, né? A verdade exato. é essa. Mas realmente, ó, eu atendo uma criança, né, de 11 anos, que ele sempre foi um aluno de notas muito boas. Ele tem um potencial muito bom. E esse ano as notas caíram muito, né? Então, trabalhando com ele, eu disse, por quê? O que que aconteceu, sabe? Eu não sei, mas vamos pensar o que aconteceu, alguma coisa, né? Aconteceu Uhum. na internet, já precisa ir para a casa da avó para usar a internet, lá na casa da avó, né, tem os estímulos, que é uma casa muito de muitas que moram muito, onde moram muitas pessoas. É, enfim, e assim, aí ele preferiu, né? A mãe também, a escola também chamou, não entendeu porque que as notas estavam daquele jeito, voltou a ter aula presencial, porque ele não adequou na modalidade, né, de A remota. distância. Uhum. Então, assim, acho que tudo é caso a caso, tudo é um a um, né? E precisa desse tempo. E tem gente que não tem assim um start, né? Ah, vou mudar, vou me adaptar aqui, porque mudou, eu estou mudando também. Não é Não. rápido desse jeito, né? O Tem ser mais humano, às vezes, é umas até bem perguntas. lento. Aqui, como fazer para controlar a nossa própria ansiedade? Da Laura. Acho que é a Laura. Na hora. Então, a gente, assim, Eu não sei se vocês estão ouvindo a Joana ou não. Vocês poderiam me passar esse feedback, por gentileza? devagar, falam mais devagar, pensam mais devagar, porque o ritmo dela é ser acelerado. Aí ela precisa saber o que, que isso está prejudicando e o que, que ela quer mudar, né, na vida dela. A moça é tão acelerada que eu já vi ela dirigindo. E ela dirige normal, né? E daqui a pouco ela tá assim, porque essa coisa de chegar antes, né? Tá dentro do carro, não vai fazer diferença a Mas posição. uma hora ela Mas vai ser cobrada, né? vai ser Uma hora o cobrada, corpo exatamente. cobra, a pressão Uhum. aumenta, né? Então, Pois é, tem o coração cobra, porque quando a gente não dá conta, né, dessa forma psíquica, o uhum. corpo, o corpo ele vem falar de algum jeito. E às vezes vem falar de um jeito, né, que está muito já avançado. Então é preciso realmente procurar uma avaliação. O ideal é que ela procure uma avaliação, porque a gente falar sem conhecê-la, sem saber qual é a história dela, porque a ansiedade não está sozinha ali. Ah, a ansiedade colou, grudou na pessoa. Não. Sim. Aquela ansiedade ali, ela tem uma história por trás dela, tem a história do sujeito. Né? E E aí essa como, né, história tem lidar que com ser, isso? pois é, a história tem que ser ouvida, né? A gente precisa escutar o outro para saber, né, qual é o grau de ansiedade dela. Ela precisa de chegar a tomar medicação ou não? Eu tento segurar o máximo sem usar medicação. Sabe? Tem Uhum. alguns pacientes que eu já trato e eles sabem disso. Eu vou até onde dá, quando eu vejo que não dá, que a coisa está muito grave, né? A depressão está muito grave, a fadiga, o desânimo,
ou ideações suicidas, que é uma das coisas assim que a gente, né, mais se preocupa, né, quando tem algum paciente que está com muita ideação suicida e você não tem como, tem que Aí caminhar para o tem que ir pro psiquiatra. psiquiatra. Mas assim, Tem eu sugiro a Paula, né, Laura. Laura, que ela Uhum. procure uma psicóloga, né, para fazer uma avaliação, como eu disse, né, Para além cuidar dessa ansiedade. tem vários lugares que dispõem hoje, né, do tratamento psicológico. Tem Quando mais os planos algumas. de saúde aceitam, demoraram para Isso, aceitar, né, mas hoje tem. eles também aceitam. Alguns fazem reembolso. Isso, eu trabalho com reembolso. Uhum. Tava pensando, né? Porque tem o plano, tem profissional que trabalha com reembolso mesmo. Tem outra fala aqui. Tereza, pelo que eu vi de vocês, hoje tive uma crise de ansiedade muito forte. Tive dor muscular, pressão alta, dormência no rosto e tonteira. Além da situação da pandemia, estou cuidando da minha mãe, que está com Parkinson, Alzheimer e estreitamento no esôfago. Meu emocional está muito abalado. Choro todos os dias. Tereza está precisando de ajuda. Tá. Então Uhum. tem que seguir esse caminho, Buscar. né? Buscar E ver se o tempo onde. tá curto, né? Assim, vamos Se aproveitar o quiser depois momento. até fazer contato, né, Uhum. pelo Instagram, meu ou seu, para a gente dar Isso. alguma dica, né? Não sei de onde que é a Tereza, a minha amiga, Lata. Uhum. é Uhum. ela. Ah, então depois eu posso conversar com ela, dar Isso. uma orientação. E a outra fala da Laura, de novo aqui, ó. Parece que a gente vive com pressa de conquistar tudo e esquecemos que de viver cada coisa em seu tempo real. Ah, isso é uma coisa, né? Um sintoma da ansiedade que esse eu sempre percebi muito, é que a gente viveu aqui agora. E a É, ansiedade, né, tá sempre adiantada, tá sempre sempre lá, né? contando o Lá, no, relógio, lá, tá? lá, lá. Pois é, lá na frente. Então você acaba deixando de aproveitar, né? Deixando de aproveitar o momento, de aproveitar uma companhia, de aproveitar um café, uma comida, né? Um filme, enfim, porque você está sempre ali agitado e querendo estar no amanhã, Tem né? outra Então, fala aqui. Irônica cítrica é o nome. Vamos ver. Eu acho impossível que voltemos totalmente ao normal pós-pandemia. Era aquilo que nós estávamos falando antes, né? também Porque acho que ficou o vão registro. haver muitas mudanças, muitas Uhum. reflexões, né? Em cima de tudo que a gente está vivendo. É. E vamos ver, tem mais alguma coisa aqui. Manu, a educação é uma questão complexa por se tratar de vários formatos e fatores diferentes. Vamos ver se tem Manu mais é minha alguma fala. paciente também. Um beijo, Manu. Nessa questão de educação, vejo que estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa de reavaliar o sistema. Também acho. A irônica Concordo. cítrica, também concordo. A Uhum. Paula, a Paula é professora, em relação à educação, daí ela não escreveu mais? Depois ela deve escrever. Ana, e como vai ser para as crianças e pós-pandemia, porque os menores ainda não têm discernimento suficiente para assimilar, calma aí, tudo isso e superar. Eu espero assim que esse momento, né, seja aí um espaço grande, né, grande, muito doloroso, mas que a vacina avance. Acho que até o final do ano já vai ter avançado bastante, né, e que a gente realmente consiga controlar esse vírus, mas que não vai dar para pagar. É como a gente estava falando antes, né? E vai Volta ao ficar no normal, não registro, volta. Todo não vai mundo dar tem para vai pagar. ter o seu registro, né, com a pandemia. E ela tá falando para os pequenos, porque olha o nome dela, né? Ana Ludovic Netos, tá? A preocupação com os seus netos. Ela é a avó dos meus filhos.
Então, assim, eu sei da preocupação dela com as crianças, né? Com os netos todos, com a gente. E assim, como vai ser para eles tanto tempo fora da sala de aula, o contato, né? O convívio social com os colegas, na idade que eles têm, o que eles deveriam estar fazendo na escola para além dos conteúdos? Posso te dizer uma coisa, Maria? As crianças, eu acho que se adaptam bem rápido. Melhor, né? Sabe? Melhor que o adulto. Uhum. As crianças e os psicóticos. Em sim. Algumas situações, a gente espera, ai meu Deus, tem que ter um cuidado, tem que ter... E aí eles vêm com umas respostas, sabe? Tão mais rápidas, tão mais resolvidas do que os neuróticos, nós, né? Os neuróticos e nós, os adultos. Muitos muito engessados. E que são mais maleáveis. As crianças. Sim, eu acho que as crianças... Agora, sim, vai ter que se haver com essa imagem, né? Tipo, a criança que nasceu na pandemia, que hoje tem 1 ano e meio, ele não está acostumado a ver as pessoas sem máscara. Né? Então, assim... né? São cenas dos próximos capítulos mesmo que a gente vai estar assistindo, sabe? Eu acredito que vai ter muito material aí de cinema, de filme, né? De curta-metragem e de escrito também. Vai ter muito material sobre esse momento, né? E tem uma outra fala aqui da Paula, que ela estava falando sobre a educação, vou complementar, que ela diz assim: tanto professores quanto alunos não foram educados para não confundir disponibilidade de tempo com flexibilidade de tempo. Não foram educados para não confundir a disponibilidade com a flexibilidade, porque temos agora a flexibilidade, mas a gente não está disponível o tempo todo. Sim, sim. Precisa de uma disciplina, né? Uma disciplina. Inclusive, até para a gente fazer atendimento online, a gente precisa estar muito disciplinado, estar com a agenda, né, anotada ali, acompanhando a agenda, os horários, tudo tem muitos detalhes. Tem. Né, dessa nova modalidade de trabalho, né? A Laura colocou aqui, eu estou fazendo alguns exercícios de respiração para ansiedade. Baita live, gurias. Outra aqui, Vicky. Com certeza essa pandemia deixará marcas. Então, né? A gente já está aqui, olha só, há 1h30 conversando. Falando um pouco, né, a respeito da ansiedade do mundo frente à pandemia, né, com a ansiedade. Um assunto e eu gostaria traz outros, né? Um assunto sempre está atrelado a outros, né? Que vão surgindo, que vai surgindo. Então... E é muito bom, assim, que as pessoas que estão assistindo também vêm trazendo os temas, né? Porque a gente está falando de ansiedade, daí daqui a pouco alguém pergunta sobre a pandemia, porque o nosso título também fala sobre a pandemia. Como a gente vai ficar frente à pandemia? Tá um registro, é o registro de todo mundo. Vi que tu conhece, porque ela disse, live incrível, saudades, Giovana. Quem é? Vitória. Vicky. Deve ser Vitória. Manu, excelente papo. Vitória. Manu disse que tá muito bom. A Vicky disse que já quer ver a próxima. A gente já tá combinando a próxima, Manu. Vamos combinar. Então, vamos fazer a próxima. Né? E as demais. Assim, foi o primeiro trabalho com a Maria, né? Como estou dizendo, a Maria está lá no Rio Grande do Sul. Se congelando. Tô passando um frio aqui, congelando. E eu tô em João Pessoa, e ela já morou aqui, conhece, vai voltar, né, Maria? Bom, um dia eu volto. É o primeiro dos trabalhos, né, que virão. Vamos combinar assim, a gente divulga. Vamos combinar, então, a nossa próxima live. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos e todas. Agradecer as perguntas de vocês, né? Porque não são apenas perguntas. Isso faz parte de um bate-papo, na verdade.
A gente fica, é uma roda de conversa, começa a virar aquele papo de roda de conversa. Todo mundo vem, pergunta, fala também, né? Faz uma pontuação ali. Não só perguntar, mas se expor, né? Quando a gente faz uma afirmação, está se expondo também. Enriquece também, né? Uhum, Enriquece com o certeza. trabalho que a gente está desenvolvendo Com aqui, certeza. essa uma hora e meia que você falou. Foi 1h30. Uhum. Sério? Uhum. Então foi muito enriquecedor. Obrigada também a todos que participaram. Obrigada a você, Maria, por confiar, né? E Eu estar que te compartilhando agradeço. comigo essa live. E achei muito interessante. Assim, eu sou também devagar nessas coisas tecnológicas. Não sou como as crianças, mas eu topo. Mas a gente vai virando E criança para aqui na falar de tecnologia. trabalho, para mim é muito interessante, sempre. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, né, até um tema que vocês queiram sugerir, vocês podem procurar tanto eu quanto a Joana através do nosso Instagram ou pelo telefone do WhatsApp que está lá no panfletinho, né, dessa live, tem os nossos contatos. Então, tem tema para sugerir, tem alguma coisa para perguntar, façam contato, tá certo? Quero desejar uma boa noite para vocês, tá? Uma noite quentinha de sono para quem está aqui no sul, porque está muito frio. Tá, ontem, olha, eu vou te dizer uma coisa, Joana. Ontem a sensação térmica não passou de -1, era -1, -2, -3, Bom, teve até neve, né? Então, eu que te agradeço, né, essa companhia na noite de hoje e vamos programar a próxima, tá certo? Um beijo bem grande aí para ti. E a gente se encontra em breve. Beijo. Certo. Tchau. Tchau.